Prepare-se porque os próximos dias serão históricos. Hoje, acaba de ser preso o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres. O Anderson Torres embarcou ontem de Miami para o Brasil. É engraçado que no aeroporto, tem vídeo dele embarcando no aeroporto, a polícia dos Estados Unidos já estava o escoltando para não ter risco dele fugir. Ele embarcou no avião. Deve ter sido um belo voo para o senhor Anderson Torres. 9 horas de voo, ainda ficou 1 hora no avião, porque o voo atrasou 1 hora. Chegou, antes de qualquer pessoa sair do avião, a Polícia Federal entrou e já o capturou. Ele foi levado para um dos batalhões da Polícia Militar, vai ficar uns dias lá e depois será transferido para Papuda. A melhor parte é que quando Anderson Torres virou ministro, a primeira coisa que ele fez foi iniciar uma reforma na Papuda. Olha que coisa boa, vai ficar no presídio que ele mesmo reformou. Parabéns, isso que eu falo, isso é que eu chamo de usar o dinheiro público em benefício próprio, né? Vai ficar no presídio novinho, que ele mesmo reformou. Pois bem, o Anderson Torres reclamou muito para seus amigos próximos que ele foi abandonado pelo Bolsonaro e até pelo Eduardo Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa, ele sempre foi amigo do Eduardo Bolsonaro, ele é amigo de longa data do Eduardo Bolsonaro, inclusive o motivo pelo qual ele se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro é porque ele era amigo do filho do presidente e o Bolsonaro colocou ali alguém de confiança. Ok, segundo ele, depois que a prisão dele foi decretada, ninguém ligou para ele. Ninguém do Congresso Nacional, ninguém da família Bolsonaro, nem o próprio Bolsonaro, não mandaram nem mensagem de WhatsApp para ele para falar alguma coisa, para dar apoio a ele. Ele esperava que se alguma coisa ruim acontecesse com ele, no caso a prisão, que é o que aconteceu, que teria uma grande comoção do bolsonarismo para defendê-lo. Vamos lembrar, quando o Daniel Silveira foi preso, depois de ameaçar de morte os ministros do STF, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Bia Kicis, enfim, todos esses bolsonaristas e seus influenciadores que são ali ligados a eles, saíram em defesa do Daniel Silveira. Quando o Roberto Jefferson foi preso a primeira vez, todos eles saíram em defesa do Roberto Jefferson, uns de maneira mais indireta, como a família Bolsonaro, e outros de maneira mais direta, dizendo que aquilo não pode e tudo mais. Quando algum bolsonarista famoso é preso ou afastado, alguma coisa acontece, eles saem em bloco para defendê-lo. É uma coisa bem organizada pelo Gabinete do Ódio. Muita gente não imagina, mas eles têm vários grupos de WhatsApp em que eles organizam essas ações. Inclusive, num dos grupos do WhatsApp, a Polícia Federal descobriu que eles tinham até agenda, assim, ó, dia tal vamos falar sobre isso, dia tal sobre isso, ou seja, eles tinham, é uma coisa muito bem organizada. Tá, o Anderson Torres teve o pedido de prisão feito, o Alexandre de Moraes ordenou a prisão dele, decretou a prisão dele, e ele esperava que tivesse alguma coisa para defendê-lo, e não teve. Não teve. E o Anderson Torres até falou para os amigos, olha, uma coisa é o seguinte, ocorreu lá o ato lá no dia 8 e eu nem estava no Brasil, então não tem como me culpar e ninguém está me defendendo. Ele ficou extremamente irritado, extremamente também chateado com os amigos. Segundo Anderson Torres, essa parte eu não acredito, tá? Isso está saindo na mídia como verdade absoluta, porque os jornalistas, em 4 anos de bolsonarismo, eles não aprenderam até hoje a não acreditar em fascista, em gente que mente. Gente que mente quando nem tem a necessidade é porque é mentiroso compulsivo. Aí imagina quando tem a necessidade. O que está saindo na mídia, que eu não acredito, e você também não deve acreditar, é que o Anderson Torres, no tempo que ficou nos Estados Unidos, não se encontrou nenhuma vez com o Bolsonaro. Pra cima de mim. Ele foi justo para a cidade que o Bolsonaro tá. Olha, ele podia passar férias em qualquer lugar do mundo, literalmente qualquer lugar do mundo. Ele podia ir para Tóquio, ele podia ir para Paris, ele podia ir para Madrid, ele podia ir para onde você pode imaginar. Mas não, ele foi justamente para Orlando. Mas não se encontrou com o Bolsonaro. Pois bem, o que se sabe é o seguinte, que isso tem confirmação porque vários aliados do Anderson Torres diferentes falaram. O Bolsonaro não falou com ele depois que a prisão dele foi decretada e depois do dia 8. Eles não se encontraram e não se falaram, principalmente depois que a prisão dele foi decretada. E o Anderson Torres está extremamente chateado com isso. Que eles não se encontraram antes do dia 8, ou até no dia 8, ó, isso eu, Thiago, duvido. Que não se falaram, que não ligaram. Ó, pelo amor de Deus, né? Pois bem, inclusive estão no mesmo grupo, tem um grupo de ministros do Bolsonaro, os dois estão no mesmo grupo. Tá, o Anderson Torres também ficou irritado porque vários deputados bolsonaristas, aí citar nome aí, Carla, Bia, outros aí,
Ele, sempre que o Anderson Torres ia para o Congresso Nacional, eles o recebiam com festa, convidavam para ir no gabinete deles, tomar um café, fazer alguma coisa. A bancada da bala, que é praticamente toda bolsonarista, tratava o Anderson Torres assim como um rei. Por quê? Porque o governo Bolsonaro fez com que a bancada da bala lucrasse muito. As empresas que patrocinam esses deputados começaram a lucrar muito durante o governo Bolsonaro e o Anderson Torres liberou geral, né? Depois da prisão dele, ninguém falou com ele. Ele também se queixou que alguns aliados nem respondem o telefone para ele, nem respondiam mais o telefone. Pois bem, ele disse que ia se entregar, acabou se entregando. Vamos lembrar uma coisa, ele falou, vou me entregar imediatamente. Passou um dia, passaram 2, 3, 4, até que o Flávio Dino ontem falou o seguinte, olha, se ele não se entregar até segunda-feira, a gente vai pedir a extradição dele, ele será extraditado imediatamente. Vamos lembrar, o pedido de extradição pode demorar, mas ele ficaria numa situação insustentável nos Estados Unidos. Então, teria o passaporte cancelado e tudo mais, não ia ter nem como se sustentar lá, ia morar embaixo da ponte. Pois bem, voltou para o Brasil, já está enjaulado, está na jaula Anderson Torres. E aí, o que dizem os aliados dele? Que se ele for abandonado, ele vai entregar quem quer que seja para se livrar da prisão. Eu, Thiago, não acredito que a delação dele vai ser agora, ok? O advogado do Anderson Torres é o mesmo advogado que foi advogado do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. É um advogado que ele tem especialidade em falar com ministros de cortes superiores para tentar algum acordo, alguma coisa assim. Porém, o caso dele é muito, muito difícil. E esse advogado, que é o do Anderson Torres, ele também foi advogado do Cabral. Cabral, aquele ex-governador do Rio de Janeiro que está preso faz um tempão. Aliás, numa época que ele era preso, solto, eu nem sabia se ele estava mais preso ou solto. Tinha que ter um site, atualização do Cabral, tá preso ou solto? Agora não, sabe que tá preso. Tá, ele era advogado do Cabral, e quando o Cabral resolveu fazer delação, ele se demitiu, porque esse advogado, ele não é advogado de delações. Então, dificilmente o Anderson Torres vai fazer uma delação agora. Eu, Thiago, ficaria surpreso se no depoimento que ele vai prestar hoje à tarde, ele fizer uma delação, alguma coisa muito bombástica. Vai ter que pegar uns dias aí, umas semanas de jaula, aí o cara começa a chorar, ainda mais que já tá tendo crises de choro, ainda mais que ele vai ser ele vai ser alertado pelo delegado da Polícia Federal, vai ser alertado pelo procurador, por todo mundo, o seguinte, ô Anderson Torres, é o seguinte, você tá preso, você conseguiu a façanha de ser preso por 2 crimes em 2 cargos diferentes. Você está preso pelo crime como ministro da Justiça de ter a minuta do golpe, ali, estava guardada na sua casa, e está preso como secretário de Segurança Pública de Brasília por facilitar, e ele facilitou muito, ele desmontou todo o aparato da polícia do Distrito Federal de facilitar os atos terroristas. Você está preso por 2 coisas de governos diferentes. E olha, Anderson Torres, ainda nem estamos incluindo nesse rol de crimes aí os crimes que você cometeu como ministro na eleição. Vamos lembrar, talvez o pior dos crimes do Anderson Torres, obviamente no dia 8 foi uma desgraça total, mas foi no dia da eleição, quando ele avisou, ele avisou com antecedência o golpe que ele estava tentando fazer. O Alexandre de Moraes mandou que não fosse feito e ele peitou o Alexandre de Moraes e fez. E é o quê? Fazer mais de 500 operações, mobilizou mais de 10 mil policiais rodoviários federais para impedir petistas de votarem no Lula em cidades do Nordeste que estavam mapeadas, escolhidas a dedo. Ó. Tem que ser aqui, 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 aqui. Eles chegaram a fazer estudo para mapear em quais municípios as pessoas tinham que se deslocar, onde mais havia deslocamento de pessoas para votar. E fazer exatamente ali para impedir as pessoas de votarem. E teve lugar do Nordeste que a abstenção foi 5, 6% maior do que em outros locais do Brasil. Aí você fala, pô, peraí, o cara realmente impediu muita gente de votar. A gente viu alguns vídeos de gente que foi votar a pé e tudo mais, a gente não vê vídeo de gente que tinha carro com problema e falou, meu carro estava com problema, não paguei as multas. A pessoa não faz vídeo assim. Muita gente voltou para casa. Tá, isso nem entrou ainda no rol. Ele também vai ser confrontado com o fato de que ele pode pegar 91 anos de jaula. 91 anos de prisão tem um problema aí. Muito político, quando falam que ele vai ser preso, ele pensa, o crime tal, vou pegar, o máximo é 8 anos. O crime tal é mais 2 anos, não sei o que, mas dá total 15. Eu sou réu primário. Ainda cumpri 1/6 da pena. 15, 1/6 da pena, o cara fica o quê? Fica menos de 3 anos.
Aí o cara ainda fala, pô, mas tem progressão de regime, quer dizer, vou ficar no máximo um ano. Ninguém quer ficar um ano preso. Mas o cara fala, não é 15. Você fala 15, o cara fica um e meio. Quando é 91, meu amigo, aí ferrou. Aí não tem essa não. Você fica pelo menos 10, 15 anos na jaula mesmo. Porque você pode pegar todos os benefícios possíveis. Vai ficar muito, mas muito tempo preso. Então, quando ele for confrontado com isso, ele já está sendo confrontado, mas demora para a ficha cair. A partir do momento que o cara deitar lá naquele colchãozinho dessa finura aqui, num lugar de cimento, sem travesseiro, viu? Sem travesseiro. Lá na Papuda não tem travesseiro por questões de segurança. Então, quando o cara começar a dormir sem travesseiro, com um lençolzinho bem fininho assim, todo ralo, começar a comer aquela comida da prisão, ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e for confrontado com a dura realidade dele, que ó, esse agora é o seu destino pelos próximos 15, 20 anos, viu? E nem estamos contando os crimes, vale 90 anos sem contar os crimes que ele cometeu antes. Aí o cara entrega até a mãe. Ainda mais vai entregar um aliado, não vai entregar um aliado que está abandonando? Vai. Então o Bolsonaro não está mais falando com aliados próximos. O que dizem lá em Orlando é o seguinte: o Bolsonaro está com medo de que o celular dele esteja sendo, com as mensagens rastreadas, estejam sendo rastreadas pelo STF e que as ligações dele estejam sendo grampeadas. Ele comprou um chip dos Estados Unidos e ele trocou o número de celular dele para ver se ele consegue fugir disso aí. E ele não está mais falando com ninguém. Muitos aliados estão reclamando que o Bolsonaro trocou o celular, não responde mais mensagens no número antigo e não deu o número novo para eles. Então o Bolsonaro está cada vez mais isolado e mais recluso. Já se fala em expulsão do Bolsonaro do PL, porque o Valdemar da Costa Neto vai entregar os anéis para não perder os dedos, porque o que se fala também é na cassação do registro do PL, e o Valdemar vai perder a bolada de 1 bilhão de fundo partidário, e aí ele se ferra, né? Que ele levou todos os bolsonaristas para o partido dele, que é um partido do Centrão, exatamente para eleger muita gente e ter essa bolada de fundo partidário. Aí chega e vai perder tudo. Eu falo, não, entrego quem tiver que entregar, eu quero manter aqui minha mamata. Então, a situação do Bolsonaro está cada vez pior. Talvez por esse motivo ele não tenha falado com o Anderson Torres, não sei, mas o Anderson Torres está chateadíssimo com isso e eu vou falar, nos próximos dias a coisa vai ficar bem ruim para ele porque vai caindo a ficha. Se por acaso ele jogar o Bolsonaro aos leões já no depoimento de hoje, eu, Thiago, vou ficar bem surpreso. Eu vou falar uma coisa, eu lembro de muita gente que era preso, não, quando tinha a Lava Jato e alguns políticos eram presos, lembro do Gedel, alguns outros, no começo eles chegavam, até às vezes depoimento 3, 4 dias depois, depoimentos eram filmados, né? E depois tornados públicos, os caras estavam lá todo pimpão, porque não sei o quê, papapá, que o advogado falava para ele, não, você é poderoso, você vai ficar pouco tempo preso, você vai ver que você vai sair já já. Quando o cara ficava 2, 3 semanas, já deu chorão no depoimento. Quando o juiz da instrução dele falou, não, você não vai ser solto hoje. Ele começou a chorar. Começou a chorar, porque o advogado falou, não, tá tudo resolvido aqui, você vai ser solto. Quando ele vê que não vai ser solto, o cara começa a chorar. No caso do Anderson Torres, é pior, porque não vai ter advogado dizendo, você vai ser solto já já. Não, que ele não vai. O cara que tá para pegar 91 anos de cana, não vai ser solto já já. Não vai mesmo. Eu vou te dar alguns exemplos. O Roberto Jefferson tá preso desde antes da eleição. Vão jogar a chave fora, vai apodrecer na cadeia. Aquele Ivan Rejane que ameaçou todo mundo vai apodrecer na cadeia. Esses caras vão pegar uma cana brava. Você acha que o Anderson Torres... E olha, a pena desses caras aí não chega nem perto da pena do Anderson Torres. Então, ou ele delata alguém, ou é essa cana toda. Se ele delatar alguém, a pena de 91 anos dele vai caindo, né? Aí talvez, em vez de ele ficar uns 15, fica uns 5. Aí pra ele, falou, peraí, menos tempo aqui de jaula. Tem outra coisa. O Anderson Torres tem que delatar com provas. Não adianta ele só falar da boca para fora, não, porque o Bolsonaro queria dar um golpe, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, não adianta. Ou você coloca provas que a justiça não conseguiu ainda, ou não adianta nada. Você só vai delatar, falar e vão falar, e eu com isso. Não prova nada, não quer dizer nada a sua delação. Então, tem uma coisa que esqueci de falar no finalzinho do vídeo. Aliados do Anderson Torres falaram para Veja que
durante o tempo em que ele era ministro, ele colheu muito material contra os aliados mais próximos dele. Exatamente para se algum dia alguma coisa acontecesse com ele, ele tivesse ali poder de barganha e poder para falar para os aliados, ou vocês me salvam ou eu jogo todo mundo, todo mundo aos leões. Tem uma gíria nos Estados Unidos que é throw under the bus, que é jogar embaixo do ônibus. No Brasil é jogar os leões. Jogo todo mundo aos leões para me salvar. Então ele tem muito material contra muita gente. Agora vamos esperar aí se esse material será descoberto ou não. Olha, capaz a Polícia Federal ter aprendido material na casa dele, de tão burro que esse pessoal... Sério, esses bolsonaristas são tão burros que parece vilão de desenho animado. Eu nunca vi um negócio desse. O cara vai para os Estados Unidos no dia do atentado terrorista, ele não imagina, talvez a Polícia Federal possa ir na minha casa. Não, o cara é tão arrogante que ele deixou as provas do crime na casa dele. Tem uma chance desse material todo contra aliados já tá na mão da Polícia Federal, ele não pode nem usar para delação. Então, esperemos aí. Tem uma coisa, vazou bem pouco até agora do que pegaram na casa do Anderson Torres. Nos próximos dias teremos novidades. Peço aí sua inscrição no canal, continuaremos indo desses fascistas e lutando para a prisão deles todos. Falou!